Olá, tudo bem? Eu sou Maria Clara Leite e este é o nosso programa. É uma delícia passar mais uma tarde com você, aprendendo demais com os conteúdos que nós vamos trazer aqui hoje. A gente vai ter um bate-papo sobre inovação e criatividade nos negócios. Também tem alerta sobre biossegurança nos estabelecimentos comerciais. E a gente também vai falar sobre o abandono afetivo. O que é isso e como é que as crianças podem estar garantidas na lei para que isso não venha a acontecer? Isso e muito mais você acompanha a partir de agora aqui no nosso programa que já está no ar. Uma ótima tarde para você, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Obrigada pela sua companhia mais uma vez aqui com a gente. Muita coisa que a gente tem para falar aqui hoje, muita coisa que a gente tem para aprender aqui hoje. Você pode acompanhar o nosso programa também por meio do site hittv.com.br. Acesse também os conteúdos da HIT lá no Instagram. Você pode seguir a HIT TV no Instagram, o nosso programa e também o meu Instagram, Maria Clara Leite TV. Você pode seguir a gente, pode participar aqui do nosso programa, ajude-nos a fazer o nosso programa, enviando a sua mensagem para o nosso WhatsApp que aparece aí na sua tela. Bem, a gente vai começar com um assunto bastante bacana, bastante importante, né? Que é a inovação e a criatividade nos negócios, com o escritor, palestrante, professor de marketing das melhores universidades daqui de São Paulo e do Brasil, Marcelo Pimenta. Muito prazer, seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado pelo convite, Maria Clara. É muito bom poder compartilhar um pouquinho desse conhecimento sobre criatividade e inovação aí com os ouvintes. É um prazer te receber aqui, Marcelo, porque você é um gênio aí, né? Nessa área, né? E eu queria que você já começasse falando, né? Como ter criatividade nos negócios? Como é que a gente desenvolve a nossa criatividade? Muitas vezes a gente esquece que tem criatividade, esquece de colocar a nossa cabeça para trabalhar. Eu não sei se hoje também, diante de tantas coisas que a gente tem ao nosso redor, né? Tantas ferramentas, tudo a gente vai procura no pai Google, né? E aí eu acho que a gente acaba esquecendo de desenvolver a nossa criatividade em muitos momentos. Então eu gostaria que você começasse falando sobre isso, Marcelo. Legal. Agora tem o pai Google e tem o filho mais novo, né, que é o ChatGPT. Né? Então, sempre tem novidades e acredito que essas tecnologias, elas podem sim nos ajudar a potencializar a nossa criatividade. Mas vamos dar um passo para trás e lembrar que a gente nasce criativo. Se você for ver uma criança, ela, nos primeiros meses, primeiros anos de vida, ela tem o seu potencial criativo ao máximo. O que acontece é que, com o decorrer do tempo, você vai tendo algumas barreiras sociais, né? Que a sua mãe diz, não usa essa roupa, que essa roupa é de domingo. Não come com a mão. Não bota a mão em cima do prato, não pode ficar riscando a parede, não pode. Existe uma pesquisa que mostra que até os 6 anos de idade, uma criança já recebeu 10 mil nãos. E às vezes isso é uma média, às vezes a pessoa recebeu 20 mil nãos, dependendo da criança. Isso que eu ia falar, até pouco, 10 mil. E tem crianças que recebem menos. E isso vai fazendo com que você tenha essa capacidade de estar alimentando ou não a sua criatividade. Então, acho que o primeiro ponto é todos nascemos criativos, mas alguns vão perdendo mais a confiança criativa. Então, a criatividade você alimenta através de múltiplas inspirações. Você ouvir músicas diferentes, ir a locais diferentes, ir a museu, passear, fazer novas atividades físicas, aprender novas línguas, experimentar novos pratos. Tudo isso vai potencializar a sua criatividade como ser humano para que você possa estar pleno da sua capacidade criativa. Feito isso, você entra na criatividade nos negócios.
E a criatividade dos negócios, ela tem duas principais origens. A primeira é você entender o que o seu cliente quer. Porque esse talvez seja um dos maiores erros dos empreendedores, é querer fazer aquilo que ele acha que é importante, quando na verdade ele precisa fazer aquilo que o cliente considera importante. Então essa é a primeira fonte de criatividade. Se você for ver Uber, ou Spotify, ou YouTube, essas plataformas que são bastante conhecidas, você citou o Instagram, né? São plataformas que alguém percebeu que as pessoas queriam mostrar onde estavam. Elas queriam poder compartilhar o que estavam fazendo, o que estavam comendo, onde estavam viajando. E isso foi o que deu origem para que esses empreendedores criassem esses negócios que hoje são multimilionários. Então, prestar atenção no cliente é a primeira dica. A segunda é você entender que os negócios hoje eles têm uma relação muito grande. Então, por exemplo, o Uber é uma realidade. Você vai ver que o Uber, ele inspira aplicativos como o iFood, que entrega comida. Isso inspira lojas virtuais como o Mercado Livre, que entrega produtos. E isso inspira outros negócios. Agora você vai ter manicure que vai em casa, né? Você tem faxineira que pode ir na sua casa, que são inspirações que vieram de outros negócios. Então você está percebendo a cada momento o que está dando certo, mesmo em outros segmentos, vai ser uma fonte de inspiração e de criatividade para que você possa melhor atender o seu cliente. Pimenta, criatividade e inovação nos negócios é o nosso tema aqui hoje. São duas coisas diferentes. São. O que é criatividade versus inovação? Ou um complementa o outro? É que são bem diferentes mesmo, por mais que elas possam, às vezes, estarem juntas. Vamos lá. A criatividade tem a ver com você alimentar a sua imaginação. Você pensar de uma forma diferente, imaginar algo que não existia, combinar ações diferentes para resolução de problema, para deixar algo mais interessante, para fazer algo mais divertido, realmente diferente. Então, a criatividade tem a ver com você imaginar. E muitas vezes você pode imaginar algo que não necessariamente vai ser interessante. Então, por exemplo, você comer iogurte de garfo. É criativo? É. Porque você não é uma coisa que todo mundo faz. Mas ele é inovador? Não. Por quê? Porque ele não gera resultado. E essa é a diferença. A criatividade é você expandir a sua cabeça, a sua imaginação. A inovação tem a ver com você implementar algo e alguém dizer assim, olha, isso ficou melhor. É solução. Isso ficou mais bonito, isso ficou mais rápido, isso ficou mais divertido, isso ficou mais interessante. Então, quando você tem algo diferente, que alguém percebe valor, a gente considera que é inovação. Muitas vezes, a criatividade alimenta a inovação, mas tem momentos que não. Por exemplo, quando você vai numa viagem, e você vai num restaurante e você descobre, por exemplo, que lá no local que você lava as mãos, tinha um espelho muito bonito que você não tinha no seu restaurante. Você olha e você chega e você implementa isso. Você foi criativa? Não necessariamente, porque você não teve essa ideia, você copiou, mas você foi inovadora, porque você colocou e o seu cliente disse, olha que legal, agora lá no local em que a gente lava as mãos tem um espelho lindo. Então, muitas vezes você pode inovar através da cópia. Você não necessariamente precisa ser criativo para inovar. Mas, sem dúvida, as melhores inovações são aquelas que reúnem a criatividade e a entrega de valor para o seu cliente. Nada se cria, tudo se copia? É, mais ou menos, né? Tem essa frase, é porque né? Essa história da cópia, eu acho que é legal deixar claro que a gente não está falando de algo antiético, pelo contrário. Mas a cópia, ela faz parte do nosso processo de aprendizagem, né? Se a gente aprendeu a ler, é porque a gente começou a copiar o A, o B e o C. Se você toca
piano, é porque você aprendeu a copiar como as pessoas tocavam piano. Para você ser uma apresentadora, você começou copiando outras apresentadoras que faziam de um jeito que você achava legal, até que você encontrou o seu estilo. Para você se vestir elegante da forma como você está. Você copiou, às vezes, uma modelo, uma pessoa que você admira, e depois que você ganhou confiança, você começou a botar o seu estilo. Então, a cópia, ela é o processo de aprendizagem. Faz parte. Todo mundo começa copiando. Né? Se você não percebe isso, você não entende e não tem como aprender, porque a cópia é o processo de aprendizagem. E assim que você domina, aí você vem com o seu talento, colocando o seu tempero. E até você falou, né? A criatividade, ela vem justamente das experiências de vida. Então, é o ir a um teatro, ir a um museu, a uma exposição, passear na rua, conversar com as pessoas, mas tendo um olhar clínico, um olhar diferenciado, né, Pimenta? Com certeza. Não é o simples estar ali curtindo aquele ambiente, aquele momento, mas observar realmente. A pessoa que pensa em empreender, que quer ser um empresário, não é ainda, a pessoa que está assistindo a gente em casa, ela precisa aprender a ter esse olhar em cada experiência de vida dela? Com certeza. A gente chama do olhar de turista, né? Porque é muito comum, quando você está numa cidade, a gente está aqui em São Paulo, e eu, às vezes, em sala de aula, eu pergunto assim, você já foi no Museu do Imigrante? Muitas vezes, paulistanos nunca foram. Mas a pessoa que vem do Rio de Janeiro, vem de Porto Alegre, vem de Recife, pega o final de semana e vai. E quando ele chega lá no Museu do Imigrante, ele quer saber quando foi fundado, por que essas cartas estão aqui, o que são esses livros, o que significa essas fotos. Ou seja, esse olhar curioso, ele tem muito a ver com o despertar da sua criatividade. Se você não tem esse olhar de entender as coisas, como elas funcionam, você não vai estar tendo insights, não vai tendo inspirações que vão permitir que você possa estar criando coisas novas. A gente estava conversando sobre inteligência artificial rapidamente, né? A inteligência artificial hoje é um mar aberto de oportunidades. Se alguém que está nos olhando aí está pensando em inovar e que tem alguma relação com a tecnologia, fica de olho na inteligência artificial. Quer ver um exemplo? Ensinar o seu filho, o seu pai, o seu vizinho a usar a inteligência artificial. Essa é uma oportunidade infinita hoje de novos negócios. Não existe escola que ensine jornalista a usar a inteligência artificial. Não existe escola que ensine cozinheiro a usar a inteligência artificial. Não tem escola que ensine uma manicure a usar a inteligência artificial. Isso é um campo aberto de possibilidades. Mas para isso você tem que estar com o olhar afinado para identificar as oportunidades e transformar essas oportunidades, que são ideias criativas, em algo inovador, que é, na prática, implementar e entregar valor. Porque o cozinheiro tem que chegar e dizer, olha, que legal, depois dessa aula que você me deu, eu consegui reaproveitar muito melhor os ingredientes. Né? O professor que não sabe ainda usar a inteligência artificial, e eu hoje tenho 20 ou 30% do meu tempo durante a semana dedicado a ensinar professores sobre inteligência artificial. Por quê? Porque os professores estão sendo atropelados pelos alunos. Porque enquanto os professores muitas vezes têm resistência com a inteligência artificial, os alunos já estão nadando de braçada, como se diz. E quando não aplica isso em sala de aula, fica no passado aquela aula, né? E fica muitas vezes sendo enganado pelos alunos, porque as pessoas mandam, vai fazer uma pesquisa sobre a história do Brasil, conta lá como é que os portugueses chegaram, etc, etc. A gente, né, quando foi para a escola, tinha que ir na enciclopédia, Barça. Na Barça, exatamente. Hoje, se você não cuidar, o aluno pergunta para o ChatGPT, me conta aí a história de como os portugueses descobriram o Brasil, como estava aquela época. Ele vai dar uma redação super legal, ele vai entregar para o professor vai dar nota 10 e a criança não aprendeu. Então, o professor precisa estar entendendo como utilizar a inteligência artificial.
Então, esse é só um exemplo, né? Daí você pode pensar, ah, mas é só a inteligência artificial? Não, vou para o outro extremo. O outro extremo é a nossa saúde mental, né? Que não tem a ver com nada com inteligência artificial, mas tem a ver com esse mundo cada vez mais acelerado, com alimentos processados, com um estresse constante, uma cobrança cada vez maior, uma série de compromissos na agenda. Você está olhando para mim, daí você está no celular, você saiu para jantar e está todo mundo no celular respondendo WhatsApp, tirando selfie e pedindo Uber e comprando alguma coisa. E aí você vai dormir, não consegue dormir, porque a sua cabeça está totalmente acelerada. Você conhece alguém que tem problema para dormir atualmente? Lógico, óbvio. Você sabe que existem pesquisas que mostram de cada 10, 6 brasileiros têm problemas hoje para dormir. Sim, e as pessoas... os remédios para dormir são os mais vendidos aqui no nosso país, né? E a pessoa, olha só como como eu digo, que é um mundo de oportunidades, né? Você tem as pessoas que ficam no celular, na cama, até o sono vir e diz que não tem sono. Mas como que a pessoa vai ter sono se ela está estimulando o seu cérebro, tanto com informações... Quanto com a luz. Quanto com a luz. Não, e não é só luz. Porque antes, aí, nossos avós, era uma luzinha. Não, agora é YouTube, é jogo, é luz que pisca, é colorido, é som, é animal que salta da tela, sabe? E aí você diz, ah, mas eu não consigo dormir. Mas é óbvio, você está pegando o seu cérebro e você está dando uma injeção de adrenalina na hora em que você precisava... apagar. Né? Se você tem gato ou cachorro? Não tenho. Ninguém é perfeito, mas um dia ainda vai ter. Né? Porque se você olha o seu cachorro, você vai ver que ele, quando o sol se põe, ele começa a procurar a caminha dele, a fazer aquela rodinha, né, para buscar um quentinho. E de manhã ele não precisa de despertador, ele desperta. Né? Com a Revolução Industrial, né, no início do século XX, já teve uma primeira mudança, porque as pessoas antes iam dormir quando o sol se punha, porque não tinha como ficar acordado à noite. Não tinha para quê, né? Aí começou a ter a eletricidade, etc. E agora essa revolução da internet está criando essa dica. Então, olha aí, ó, nos dois extremos. Por um lado, saúde mental, cuidar da alimentação, exercício físico, meditação, sono, tudo isso é um mundo de oportunidades. Inteligência artificial para criar música, receitas, estudar, etc. Um mundo de outras oportunidades. Inteligência artificial, assim como o ChatGPT, né, que você está citando aqui, trazendo para a gente, podem ser aliados de qualquer tipo de negócio? Sim. Com certeza. E vai ficar para trás aquele negócio que achar que a inteligência artificial não é para mim. Esse negócio, ele provavelmente vai ser substituído por um negócio que usa a inteligência artificial. É isso que vai acontecer. Né? Porque a inteligência artificial, ela tem a capacidade de processar muitas informações do passado numa velocidade impressionante. Impressionante. Então, quando você tem uma loja, você tem um bar, você tem uma casa de festa, você tem aqui que você vai ver daqui a pouco biossegurança, né? Você vai ver relações emocionais que você vai estar tratando, né? Você sabe que nos Estados Unidos, de cada 10 americanos, 2 semanalmente já tem uma conversa com um avatar virtual de inteligência artificial, porque essa sociedade, ela está tão maluca que as pessoas preferem muitas vezes falar com um robô, que o robô vai ter um jeito humano de conversar, a pessoa não vai entender que ele é um robô, mas ele vai ter um detalhe, ele só vai te dizer aquilo que você quer. O robô não vai te mandar a corrigir nada, a que você mude, a dizer que você está errada. Não, ele só vai te dizer aquilo que você quer ouvir e as pessoas querem ouvir o que elas gostariam de ouvir. Né? Não querem muitas vezes ouvir verdades. Críticas, né? Nem críticas. Então, essa é a sociedade que a gente está vivendo. Está aí uma outra oportunidade de negócio. Aí você criar avatares
que vão estar acabando muitas vezes com a solidão das pessoas, que não querem sair de casa porque elas têm medo, elas acham perigoso, elas acham dificultador, porque a gente está vivendo a sociedade do conforto, né? A pessoa fica na cama, pede comida pelo iFood, não precisa mais ir no cinema porque ela tem Netflix, ela tem a televisão chegando no YouTube, chega na TV aberta e ela vai ficando sozinha. E aí você começa a ter essas relações virtuais. E essas relações virtuais vão acabando muitas vezes com a solidão. Isso pode ser um lado positivo, se você tiver um avatar que vai conversar com você de uma forma positiva, mas isso também pode levar para um lado bastante perigoso. Com certeza. Já tem algo assim, viu? Eu fui a uma exposição na Paulista de robôs. Né, na Japan House. Ah, legal, robôs emocionais, muito legal. E aí tinha lá, você chegou a visitar essa exposição? Essa não. Tinha lá uma boneca holográfica, que era ali como se fosse uma companheira, né? Uma companhia ali para as pessoas e conversava. Tinha também alguns robôs que eram como se fossem animais, que davam carinho, que não precisa nem ser mais um cachorro, não precisa ser um gato, não precisa ser um animal que tenha vida de verdade, mas ficava quente, se mexia. Você sabe, né? que um dos motivos a que tecnologia, ela preocupa às vezes também. Com certeza. Um dos motivos que eu não fui nessa exposição, porque eu estava na China. Eu fui fazer uma viagem de pesquisa na China e você não acredita que a China está anos-luz à nossa frente nesse sentido, né? Hoje você tem robôs que fazem coisas assim impressionantes. E como eu digo, isso a gente não deve se assustar. Né? Pega um exemplo bem prático de uso da tecnologia para a qualidade de vida. A China é um país praticamente do tamanho do Brasil, um pouco maior, mas ele é gigante como o Brasil. Né? Tem muito mais população, mas em termos territoriais ele é praticamente do tamanho do Brasil. Hoje você tem UTIs na China, no rincão do rincão da China você tem UTI, porque lá não tem mais médico. Eles estão usando telemedicina. Então, as pessoas estão numa cidade muito pequena, de 5, 10 mil habitantes, com um leito totalmente equipado, com monitores, e uma pessoa em Xangai, uma pessoa em Pequim, numa grande cidade. Eu fui visitar painéis que você tem, assim, um médico está monitorando 200, 300 pacientes. E você consegue entregar uma qualidade muito maior por um custo muito menor. Então, há muitas possibilidades de você usar para o bem a tecnologia. Um outro exemplo, eu fui conhecer um aplicativo chamado Pinduoduo. Ele é o aplicativo líder hoje na China. Você vai e para fazer sua feira, você consegue estar visualizando os produtos que o fazendeiro lá, que o verdureiro, porque lá na China, por questões políticas, cada agricultor tem no máximo 1.500 metros quadrados, não existe grandes fazendas como a gente tem aqui. E aí então você vê e você diz, olha, eu quero aquela melancia. Aquela melancia você compra pelo seu aplicativo até às 6 horas da tarde. Até às 6 horas da tarde do outro dia, eles entregam na sua casa sem custo. Aquela melancia que você viu colhendo. Veja, por um lado, o incentivo à alimentação natural e, segundo, você poder estar valorizando o agricultor lá na ponta. Não tem um atravessador que comprou a melancia, que vendeu para um mercadinho, que a melancia que era 1, você está pagando 5. Não, se é 1, você paga 1 e recebe na sua casa. É incrível. É incrível. Marcelo, o nosso tempo está acabando, mas só para a gente relembrar aqui o passo a passo, aqui no nosso programa, a gente traz muito artesanato, né? A gente conversa com aquela pessoa que está em casa acompanhando a gente nessa programação da tarde, falando sobre começar a empreender, né? Começar a fazer ali algo de artesanato, alguma coisa que ela possa fazer ali dentro de casa, né? Dar início a esse negócio. Vamos colocar só aqui, deixar esse passo a passo para essa nossa telespectadora, para esse nosso telespectador, de inovação e criatividade, no momento em que a pessoa está começando a pensar em empreender. Legal. E nessa linha do artesanato que você quer. Isso. Legal. A gente pode, depois, numa outra oportunidade, mostrar na prática, até usando a inteligência artificial, como isso pode acontecer. Mas você pode, primeiro, pensar, né? Então, essa empreendedora vai pensar o que as pessoas estão procurando.
Então, você tem hoje sites como o Mercado Livre, como a Shopee, como a AliExpress, que são fontes de tendências. Então, são produtos que as pessoas estão procurando no mundo todo. A partir dali, você conecta isso com a sua realidade regional. Então, se a nossa amiga telespectadora ela está no Nordeste, ela pode estar pegando, vamos dizer que a tendência é um tipo de luminária. A essa tendência de luminária eu vou trazer com motivos do Nordeste. Agora, se você está no Sul, você vai trazer motivos da uva, do vinho, lá da região da Serra. Se você está no Espírito Santo, capixaba, você vai trazer a questão da praia. E você vai, então, combinando algo que é tendência com algo que tem a ver com a sua realidade do seu público. Feito esse primeiro match aí, essa primeira combinação, você começa a buscar os primeiros clientes usando as tecnologias que são emergentes no Brasil. Por exemplo, o WhatsApp. Você pode estar criando umas primeiras imagens, então você fez essa luminária, ou você fez um pano de prato, ou você fez uma toalha de mesa, ou você fez lá um babador para uma criança, né? Você pode fazer o tipo de artesanato que você quiser, você faz 1 ou 2, essa é uma grande dica, não saia fazendo 50. Faça 1 ou 2, tira as fotos, começa a colocar nos grupos, começa a criar um perfil lá no Mercado Livre, começa a encontrar parceiros que são lojas que podem ser canais de distribuição, envia para eles essa foto e diz, olha, você está afim de comprar? Você gostaria de comprar? Então compra, né? Pode vender porque eu vou te entregar em 3 dias, vou te entregar em 5 dias. Hoje o grande negócio do empreender é você primeiro vender, depois fazer. E isso mudou, porque antes você precisava fazer para depois vender. Hoje não, você precisa entender o que o cliente está querendo, entender como você pode adaptar para entregar algo que seja realmente relevante para ele. Então a gente aprendeu aqui, inovar é alguém perceber valor. Quando alguém percebe valor, aí você corre para entregar. Olha só, então, Marcelo Pimenta, maravilhoso, deixou aí uma lista de dicas para você que quer começar a empreender, mas ele tem muito mais lá no site dele, marcelo.pimenta.com.br. É isso aí, lá tem os links para as redes sociais, tem vídeo no YouTube, tem dicas diárias no Instagram. Então, se quiser, é só seguir e fico à disposição. Sempre que você quiser falar sobre criatividade e inovação, é só me chamar. Marcelo Pimenta, inovador lá no YouTube, né? @ Marcelo Pimenta Inovador no YouTube, @ Marcelo Pimenta Inovador no Instagram, também lá no LinkedIn, todas as redes sociais. Pode me mandar mensagem que eu vou te atender. Marcelo, foi um prazer te conhecer, viu? Muito obrigada por trazer informações tão valiosas para mim, para todo mundo aqui da nossa produção e, é óbvio, para o nosso público aqui do nosso programa. Com certeza, eu que agradeço aí o espaço, né, de falar de coisas boas, coisas positivas, é isso que o Brasil precisa. Parabéns. Uma última mensagem, vou pedir para você deixar para o nosso telespectador, enquanto eu vou ali dar o meu recadinho. Legal. Olha, a última mensagem é a seguinte: você tem um potencial ilimitado para poder fazer tudo aquilo que você acredita e que você pode. Não deixa que alguém atrapalhe o seu sonho, diga que você não pode, que você não é capaz. A gente está num momento em que você pode ter aí uma longevidade muito grande, uma criatividade muito grande, então confie em você e coloque para fazer, porque essa é o primeiro passo. Lá na China dizia assim, uma grande caminhada começa com o primeiro passo. Fica essa dica.